tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Multiverso da Leitura. É um prazer ter a sua companhia aqui com a gente. Se você ainda não é inscrito no canal, faça isso agora. Ative o sininho para receber as notificações de todo o conteúdo que a gente lança aqui sobre literatura e educação. Com certeza vai servir para o seu enriquecimento e também para o seu crescimento profissional. Hoje, nosso tema é equidade e o ensino de jovens e adultos. Você sabe o que significa a palavra equidade? Como a equidade e a literatura se encontram? Quais características são importantes na educação de jovens e adultos? Um tema urgente e transformador para você, docente que nos acompanha. Hoje eu recebo aqui Marília Mendes, gerente editorial da Via Lúdica, e Renata Coelho, gerente editorial pedagógica de literatura, também na editora Via Lúdica. Bem-vindas, meninas. É um prazer estar aqui. Já estão acostumadas, né? Já participaram em outros momentos. Inclusive, se você quiser rever aqui, as nossas lives estão salvas no nosso canal. As meninas já participaram em outros momentos e sempre é um bate-papo muito legal. Sobre esse tema, educação de jovens e adultos, a equidade, literatura, segundo a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, o EJA é uma modalidade de educação básica destinada a jovens e adultos acima de 15 anos que não tiveram acesso à educação, não concluíram aí o ensino fundamental, primeiro ou nono ano. Atualmente, o perfil da educação de jovens e adultos, ele é heterogêneo e composto tanto por jovens que não concluíram o ensino fundamental, no tempo regular ali designado, adultos que buscam maior escolaridade devido às exigências do mercado de trabalho e idosos que estão à procura de processos de alfabetização, além também de imigrantes estrangeiros que querem melhorar o aprendizado da língua portuguesa. Falando então de educação de jovens e adultos, um tema equidade. Como que nós podemos, Renata, definir a equidade dentro dessa modalidade de educação? Ai, bacana, Carol. Eu vou começar citando o Paulo Freire, né, que é nosso grande professor, né, que lutou pelo direito, né, da equidade, né, que as pessoas tivessem acesso à educação, aos seus direitos básicos. E a frase que eu vou citar dele é de 89, ele diz que a leitura do mundo precede a leitura das palavras. E é muito interessante isso, porque o público do EJA, né, as pessoas que estão em busca, né, do EJA, são pessoas que estão lendo o mundo já há um tempo, né? Diferente das crianças que estão entrando na creche. Descobrindo, né? Que estão descobrindo, né? Então, já são leitores de mundo. Uhum. Então, esse público, ele já está lendo o mundo, né? Mesmo, às vezes, antes de ter o domínio da linguagem escrita, né? Então, se a gente pensar dessa forma, o público do EJA é um público muito diverso, né? E com necessidades individualizadas, né? Com comunidades diferentes, né? Então, a equidade, que é essa garantia, né? De que a diversidade de pessoas vão ter acesso à educação, à saúde, né? A todo tipo de direito, né? Então, ela precisa ser muito trabalhada no EJA, né? Porque é uma modalidade que dá conta de uma diversidade de pessoas, né? Então, quando a gente pensa, né? Nas variadas idades, né? Que o EJA abarca, né? Desde os 15 anos, então o adolescente, né? O adulto, o idoso, né? Então a gente vê como o Estado precisa dar conta, né? De dar acessibilidade, de sustentar essas pessoas, né? Dentro da educação. Marília, falando agora de PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, a gente tem ali uma categoria de literário equidade. É uma política pública de incentivo à leitura. A gente pensando como essa política pública pode ajudar a educação de jovens e adultos. Como é que a gente pode entrar nesse assunto relacionando sempre com a equidade? O próprio edital define equidade como a promoção de princípios garantidos do reconhecimento e da valorização da diversidade. Então, o estímulo à leitura das obras literárias representa a valorização da diversidade da população brasileira, nos aspectos étnico-raciais, culturais, linguísticos, históricos, sociais, de gênero, regionais. Então, a literatura pode trazer tudo isso para esse programa, né? Porque a gente tem muitas obras que tratam, se você for ver numa camada mais rasa, ela pode ser para uma faixa etária que ainda não tem tanto conhecimento literário, mas quando você vai aprofundando, você consegue atingir várias idades, inclusive o adulto que não foi alfabetizado, e hoje essa obra literária que é dita como infantil dialoga muito com a realidade dele.
Muito bom. Agora, pensando, a gente definiu aqui o perfil dos alunos, né? Do EJA, da EJA. E pensando nos professores, qual seria o perfil desse professor? A gente entende que ele tem que ter um certo preparo para estar fazendo essa mediação, trazendo a literatura para a realidade dos alunos. Dá uma definição para a gente desse perfil de professor. É um professor que conhece muito bem seus alunos, né? Como todos os professores, né? Então, o professor do EJA, ele tem que estar muito atento à comunidade, né? Conhecer se são mais jovens, são mais adolescentes, né? São mais adultos. Então, é um professor muito atento, né? Como a gente sabe que os professores são mesmo, né? Mas é interessante que o edital, né? Ele prevê que o professor ou mediador, né? De leitura, que ele tenha um respaldo, né? Ele tenha orientações, né? Para ajudar o professor a lidar com esse público, né? Até porque o edital, ele fala sobre biblioteca, ele atende a bibliotecas escolares, mas também bibliotecas comunitárias, né? E o mediador da biblioteca comunitária, ele nem sempre sabe quem vai chegar ali para ler, para fazer perguntas, que grupos, né? Então, o edital prevê esse suporte para o mediador, né? De como que ele pode olhar para aquele leitor, para aquele estudante e perceber, nossa, como que eu vou trabalhar esse livro aqui, né? Que projeto eu posso construir, né? Então, o edital, ele pede, né, o caderno de sugestões do educador mediador, né? Que visa ter propostas concretas, claras, né? Não é um material que você tem que ler e estudar e para você pensar e planejar, né? Até por conta dessa necessidade, né? Imagina, né? O mediador na biblioteca, né? Chega um grupo ali, ele precisa, não dá tempo dele ler, né? Estudar e tal. Então, ele tem um material, né, prático, concreto, mas ele também tem uma base teórico-metodológica. Então, conforme o mediador vai lendo o caderno de sugestões, vai aprendendo mais sobre aquela obra literária, ele também vai se formando. Ele vai se formando sobre como mediar, sobre o que perguntas fazer, como conduzir conversas respeitosas, né, de acordo com o público. E a gente, conversando aqui, a gente tem 3 livros da Via Lúdica que foram aprovados nesse PNLD Literário Equidade, e a gente queria entender como é que essas narrativas dos livros, e a gente vai falar dos cadernos de cada um também, como que elas dialogam com os estudantes da educação de jovens e adultos. Porque a gente pensa em literatura, às vezes quem está assistindo fala, tem a ver com criança. Mas não, a gente tem que pensar que, às vezes, o infantil não vai atingir um jovem, um adulto que tem uma realidade diferente. E aí a gente queria falar dessas 3 obras, né, especificamente, como que cada uma delas vai conversar com esse público. Exatamente. Essa é uma decisão difícil, escolher quais os livros que a gente vai aplicar para esse programa, né, o PNLD. Porque a editora Via Lúdica é uma editora de literatura infantil e juvenil. A gente não chega até o adulto. Mas o adulto do EJA, ele pode usar, né, desse recurso da literatura para auxiliar na sua formação literária e formação de alfabetização também. Eu vou começar falando do livro Como é Ser Velho, que fala muito isso. Ele mostra muito como num paralelismo, quando a neta pergunta, vó, como que é ser velho, né? Vovó, como é ser velha? É como ser jovem, é só um pouquinho diferente. E ele vai o livro inteiro nesse paralelismo. Então, quando você é pequeno, gosta de dar risada. Quando você é velho, também. Falar da infância e da velhice. Da infância e da velhice. Quando você é criança, você não come de tudo. Quando você é velho, também não. E a ilustração vai ampliando o que está sendo falado no texto verbal. Isso também ajuda muito para quem está em fase de alfabetização. E levando em conta o perfil, encaixa na realidade deles, né? Exatamente. Então, muitos idosos, talvez. Isso, é um livro que valoriza muito a questão etária, né? O envelhecimento, de uma forma muito respeitosa. Inclusive, o livro ele tem pontos muito interessantes que mostra, às vezes, como se fosse um zoom, né? Na ilustração, assim, um destaque maior, para dar um foco em alguma situação. Mas ele também tem cenas que se passam na comunidade para mostrar o protagonismo do idoso também, né? Na comunidade, no serviço social, assim, não só como aquela pessoa que fica trancada em casa, passiva, velha, adoecida e passiva, exatamente. Então, esse livro dialoga muito com esse público exatamente porque ele tem uma linguagem simples, uma narrativa simples, uma linguagem adequada, ele tem um espaçamento
bom, um tamanho de fonte bom, pouco texto por página e uma ilustração riquíssima que amplia muito essa compreensão, essa interpretação da história também. Inclusive, no material, né, no caderno do Educador Mediador, foram feitas várias sugestões de trabalho para o professor, para o mediador, trabalhar com essa obra, com esse público mais idoso, que nem sempre é idoso, mas, enfim, de valorizar o idoso ali na sociedade, na comunidade, que é muito pensado mesmo para todo mundo se enxergar nessa obra, para não ficar numa realidade muito distante da sua. Né? Você lembra alguma ideia prática, assim, desse manual? Sim, do caderno? Do caderno, né? Então, a gente propôs, né? E é interessante falar como esses cadernos foram escritos, né? Porque eles foram escritos por pessoas por professores, né? Professoras que trabalharam já com esse público, né? Então, no caso até do Como é Ser Velho, foi a Bruna que fez, que ela dirigiu por muito tempo grupos de escrita com senhoras de idade, né? E foi feito numa parceria com a gente aqui na editora, né? Então, o processo foi muito afetivo. Porque a gente colocou em diálogo, né, essa profissional, essa professora que escreveu, né, com as editoras, né, que editaram o livro, né, com uma pessoa que analisou a ilustração. Então, isso fez com que se criasse muito afeto na hora de fazer o caderno, né? Então, a proposta, né, do Como é Ser Velho, um dos projetos das atividades propostas, foram oficinas de escrita, né? E tem uma que é muito interessante, que é você fazer um relato dos seus sonhos, né? Do que você quer, porque o livro fala muito isso, né? Que as crianças sonham, né? As pessoas mais velhas também sonham, né? Mas escrever como se ele tivesse acontecido. Então, é um exercício assim, né? Vamos supor que eu tenho um sonho de ser uma cantora, né? Como a Bethânia. Então, você contar a sua biografia, né? Então, Renata foi uma grande cantora, né? Tal como Bethânia. E aí, esse exercício narrativo, né? De colocar seu sonho no papel como tendo acontecido, né? Até pela idade das pessoas, elas já viveram muita coisa. Muita coisa, exatamente. E aí, esse é um exercício, né, que funciona muito bem com os jovens, né? Porque você vislumbra seus sonhos, né? E também você tem a oportunidade de narrar o que você já viveu, mas independente da idade, você tem muito o que sonhar, que é o livro fala, né? Existem muitos portais para se passar ainda, né? Então, você pode escrever sobre os seus sonhos. Esse é um exercício muito bonito, porque coloca as pessoas no protagonismo de suas histórias, né? E algo muito interessante, ainda falando, né, que o Como é Ser Velho é um livro que mostra muito essa potência do livro ilustrado, né? E quando a gente fala de livro ilustrado, a gente fala justamente dessa conversa que tem entre o texto escrito, né, e a imagem, né? Os dois se encaixam muito bem, né? E esse edital, ele trouxe uma beleza imensa, que ele descreveu o livro ilustrado como rompendo as barreiras etárias, né? Então, ele não é só para criança, né? Quando é um bom livro, né? Quando ele dialoga, né, com as pessoas, ele conversa com todas as idades, né? Mas que eu tenho aqui a definição do livro ilustrado no edital, né? Perfeito. Porque a gente às vezes fica numa dificuldade de qual categoria ou qual gênero inscrever uma obra. E essa daqui ficou muito clara pra gente que essa obra seria inscrita, né, como livro ilustrado, porque é tipo de livro que rompe com as fronteiras etárias e que vem sendo reconhecido como um gênero por seu caráter peculiar de apresentar narrativas que entrelaçam o verbal e o visual de maneira indissociável, estabelecendo uma relação dinâmica entre linguagens na construção de sentido. Porque essa obra tem um ponto aqui de outros personagens que estão só com a borda, isso aparece em várias páginas, que pode remeter a pessoas da família dela, né, memórias que ela tem dessa infância. Então, quando ela está no parque, tem algumas pessoas aqui nesse contorno vermelho, e isso não está nada no texto. Então, por isso essa característica do indissociável entre o texto verbal e o texto visual. É uma outra leitura. É uma outra leitura, mas elas não funcionam separadas, elas só funcionam juntas, né? Então, é um livro bem completo nesse sentido. É um livro que trabalha direitos humanos, é um livro que não mostra estereótipos do etarismo, né? Então, mostra esse paralelismo, né? Como eu já falei, com a criança, né? Quando ser jovem
jovem e quando ser velho, e tudo que elas estão vivendo ali em conjunto. Então, uma convivência harmoniosa de gerações, mostrando experiências. Ele não fica, assim... Fugiu a palavra agora, mas ele não fica julgando o idoso por ser um idoso na sociedade. Não, ele é uma pessoa ativa, importante, ele carrega uma história e ele continua vivendo, né? Então, ele não está como esquecido. Tem um protagonismo do idoso aqui também. Exato. E uma coisa interessante, só acrescentar, que aqui no caderno a gente coloca referências teóricas também, né? De mediação de leitura, né? E tem uma que fala muito bem desse livro, né? É a Michelle Petit, no livro Arte de Ler, ou Como Resistir à Diversidade, né? E ela fala assim: do nascimento à velhice, estamos sempre em busca de ecos do que vivemos de forma obscura, confusa e que às vezes se revela, se explicita de forma luminosa e se transforma graças a uma história, um fragmento ou uma simples frase. Então é muito interessante, né, que esse livro, ele tem isso do obscuro, né, das imagens que estão lá no fundo, que talvez você não repare de primeira, mas ela se revela, né? Então a gente vai achando esses ecos, né? As pessoas vão lendo e vão encontrando esses ecos. Né? E pensando em segmentos, a educação de jovens e adultos tem ali a separação por anos iniciais, anos finais, ensino médio. Esse livro se encaixaria em qual segmento? Esse livro é para o primeiro segmento, que seria o EJA, para anos iniciais. Legal. A próxima obra, então, que a gente pode falar, se vocês quiserem depois voltar, alguma informação que tenha passado, a gente volta. Mas a gente tem 3 ali para mostrar da Via Lúdica, que foram aprovadas nesse PNLD. A gente pode entrar no... A gente pode entrar no Eu, Alfonsina, que também é um livro para o primeiro segmento do EJA, para os anos iniciais. Esse livro é na categoria de direitos humanos também, né? Então, a gente está falando de etarismo e esse a gente vai falar sobre gênero. Então, é o protagonismo feminino. Eu, Alfonsina, é a obra é a história da Alfonsina Estrada, que foi a primeira mulher ciclista a participar do Giro da Itália, ela foi conhecida como a rainha do pedal. Então, o livro também, como a gente falou do Como é Ser Velho, ele também é um livro ilustrado pela mesma característica, né? Então, se você olha, ele tem pouco texto, mas a ilustração complementa muito. Então, a gente tem uma leitura muito grande da ilustração em conjunto com o texto verbal. Inclusive, ela mostra elementos... opostos, né? Então, aqui, no início, ela fala: aos 10 anos, ganhei uma bicicleta do meu pai. Só que quando a gente vê na ilustração, ela não ganhou. Ela foi lá e deu uma... quando ninguém estava olhando, ela foi lá e pegou a bicicleta. Então, isso é muito rico também para formar o leitor, né? Porque você tem a leitura do todo aqui. E tem muito da interpretação da cena que está acontecendo ali em conjunto com o texto verbal e as ilustrações, o texto visual. E essa obra, ela ela apresenta, né, a Alfonsina, como a gente já comentou, e vai mostrando muito uma realidade que aconteceu em 1920, mas que ainda é comum muito nos dias de hoje em diversas regiões, né, inclusive no Brasil. Então, é uma obra originalmente portuguesa, mas a história de uma italiana, mas é muito comum histórias como essa aqui no Brasil também. É uma realidade que o público do EJA pode se identificar, Exatamente. Com certeza. Por isso a escolha dessa obra também para esse público, porque é a realidade de muitas mulheres que se viram em muitas gerações como só aquela que ficava dentro de casa e só ouvia não, que não podia sair. E tem essa que se vestia de homem, porque não era permitido. Então, aqui tem uma cena que ela tá com bigode, ela usa calças largas, para ela conseguir realizar esse sonho e se inserir nessa sociedade que não era permitido para as mulheres, né, nesse espaço. Em relação ao caderno, Rê, que atividades você propõe aí pro mediador, educador-mediador? A gente propôs atividades, né, de entrevista com a comunidade, né? Então, de conhecer as mulheres, seja da comunidade escolar, né? Ou seja, do bairro ali, no caso das bibliotecas, né? E ouvir seus relatos, eu vi como são grandes mulheres e como essas conversas dialogam com as histórias vividas pelas alunas, né? Que tiveram que enfrentar muitas coisas para estar de volta estudando, né? Depois, né, do horário de trabalho, né?
enfrentando muitos preconceitos, né? Então, colher esses relatos, né, das mulheres da comunidade faz elas se sentirem, né, vitoriosas, né? E a gente também propõe atividades artísticas, literárias, né? Então, por exemplo, uma oficina de colagens, porque a gente vê no livro da Alfonsina que tem muitas colagens ali, né? Faz parte, né, ela mexia com isso, né? Logo nas páginas iniciais a gente vê ela recortando, né? Então, também incentivar os estudantes a trazerem fotos e a como fazer objetos artísticos a partir desses registros. Que legal. Você que está assistindo, a gente pode perceber que são ideias voltadas para esse público mesmo. Exato. Os livros, apesar de estarem aqui dentro de uma editora infanto-juvenil, agora o caderno está sendo pensado para que um professor mediador aplique atividades voltadas para o público específico, nesse caso, jovens e adultos. Que legal, né, meninas? A proposta é muito interessante, porque vocês conseguiram pôr esse olhar em cima de uma literatura infantil agora direcionado para um público mais velho, né? Exatamente. E outro ponto importante da ilustração aqui, que reforça muito essa leitura do livro como um todo, é os ângulos, né? Na hora que a autora ilustradora, ela escolhe colocar o general, por exemplo, quando ela fala, cruzei a praça, driblei o general, zigue-zagueei para lá e para cá, o general muito grande, todas as pessoas pequenas, você fica com um medo daquela pessoa. E lá no final, quando ela ganha a corrida e começa a ganhar um respeito ela de fica todos, grande. Ela tá grande também na página, que inclusive passando por 2 páginas, né? Então, isso é muito importante para entender na alfabetização que a gente diz como um todo, assim, né? Na leitura de um livro original, de um livro para sua formação literária. E é engraçado que, não é engraçado, é super interessante você alfabetizar jovens e adultos a partir do que eles já trazem do mundo. Então, você não está alfabetizando só ensinando a ler e escrever, você está, às vezes, mudando um conceito, um valor que a pessoa carrega ao longo de uma vida. Porque ali essa mudança dela, né, da visão dela mesma cresceu. E aí, quem tá lendo pode até mudar um conceito que ela tem de vida. Eu não sou só isso, olha só essa história, o que tá me trazendo, o que está me trazendo. Realmente foram escolhas bem pontuais, bem interessantes. Eu acho que tem tudo a ver aí com o público que a gente ela pode propôs. usar isso como um exemplo mesmo, né? Assim, porque, apesar de ser uma história que se passa na década de 20, ela abre para discussões críticas da sociedade atual muito grandes ali dentro de uma sala de aula. Não só para as mulheres, para os homens também, né? Muito legal. Porque além de formar e alfabetizar, a gente quer também que as pessoas se tornem críticas. Exato. E eu acho que isso é muito importante. Isso é um valor importante da literatura, Exatamente. né? Se tornar uma pessoa crítica. Conhecer outras realidades, Exato. né? A pessoa, às vezes, ainda mais nessa faixa etária de jovens, adultos e idosos, às vezes as pessoas falam, o mundo que ela conhece é só aquele que ela vive. E a literatura abre um universo para ela enxergar e se ver também na história de outras pessoas, né? A literatura é um lugar muito de alteridade, né? Onde você também consegue ser empático, se colocar no lugar do outro, sofrer junto com o personagem, comemorar uma vitória de um personagem, mesmo sem ter passado pessoalmente por tudo aquilo, né? Muito importante. E a outra obra, a terceira, ela já vai para uma outra categoria, chama Tão Alto Quanto Uma Montanha, para o segundo segmento do EJA, então aqui já vai para anos finais, e é na categoria de população do campo, das águas e das florestas. Então, esse livro, ele mostra a migração de um personagem, né? Uma criança que mora com a avó no campo. Então, as cenas iniciais vai mostrando muito o dia a dia dele com os animais, tirar o leite da vaca, conviver com as galinhas, ali num cenário mais do campo rural mesmo, inclusive nas ilustrações, bem rural. E depois vai contando toda a história de que os pais tiveram que fugir dali num momento de guerra, né? Era uma região de guerra e eles fugiram e foram para uma outra cidade mais segura. E aí chega o momento que ele precisa ir para essa cidade também para estudar, para poder frequentar uma escola na cidade grande. E aí mostra uma diferença bem grande, né? Das cores, inclusive, da cidade, que parece que você consegue até ouvir o barulho, assim, da cidade, né? Que daí tem muitos carros, prédios altos. Então, essa dicotomia entre o campo e a cidade, mas sem nenhum julgamento de hierarquia. Não mostra... É sempre muito respeitoso, tanto no texto quanto nas ilustrações. Não mostra
mostra que um é melhor que o outro. São duas Vantagens e realidades. desvantagens. Exatamente, são duas realidades que existem e que funcionam em formas diferentes, né? Então, também é um tema muito comum para alunos do EJA, muito comum para o Brasil também, né? Essa migração muito comum em regiões do Brasil, do campo, uma vida rural para a cidade, com uma vida urbana totalmente diferente, né? Então, também, muitos dos alunos do EJA podem se identificar com essa obra, se identificar com esse personagem, se identificar com a situação da família, porque aqui é numa situação de guerra, aqui pode ter sido por uma situação diversa, né? De estiagem, por exemplo, e existe essa identificação também. Ou, se não existir essa identificação pessoal do que aconteceu também com ele, é mais uma ampliação de repertório, de se colocar no lugar do personagem e ver como isso ter uma outra visão de mundo, né? De respeito aos outros também. E pensando no caderno, Rê, o que o professor aí mediador, o educador mediador pode estar trabalhando com os alunos? Excelente. A gente propôs algumas atividades pensando tanto na escola, né, ou como na biblioteca, né? Então, na escola a gente pensa interdisciplinaridade, né? E na biblioteca a gente pode fazer projetos, né, mais pontuais, assim. Então, a gente propôs algo muito interessante da ilustração desse livro, que a gente conta no caderno de sugestões, né, como processo criativo editorial, é como as ilustrações foram feitas. Então, foram 2 ilustradores, e eles marcavam no cronômetro, assim, né? Então, um ilustrava, aí parava uns minutinhos, era o outro, né? Então, a gente conta isso do processo criativo e a gente propõe uma atividade nesse sentido, né? De, olha, escolhe sua dupla e aí cada um vai, né, ilustrar um pouquinho e aí vai dando a carinha das pessoas, vai formando essa comunidade que dá para ser vista na própria ilustração, né? Então, uma ilustração a 4 mãos, a gente chama. E como projeto, a gente propôs um projeto de cartas. Porque uma coisa muito forte nesse livro, né, é que os protagonistas, né, eles vão para a cidade, mas a vaquinha volta, ela decide voltar, né? E ele continua. E eles trocam cartas, né? Então, a gente também faz um projeto de escrita de cartas, né? Porque esse público, né, tá se apropriando, né, da linguagem escrita. Então, escrita de cartas afetivas, né? E aí acaba tendo esse momento de troca e é uma aprendizagem com função social, que é o que Paulo Freire falava muito, né? A gente aprende as coisas porque a gente precisa delas, elas acontecem, né? Por isso que as pessoas do EJA são tão sabidas, elas vivem aquela realidade, né? Então, a carta vai ser colocar no papel aquilo, todos esses saberes deles, né? Muito legal as propostas do caderno, a importância, né, do professor mediador por dentro, né? Porque às vezes você vai só ler o livro e aí ele vai ter que criar ainda. Aqui a gente está entregando um manual onde tem as ideias ali para ele colocar em prática e direcionado para esse público. Exato. E Carol, sabe de uma questão muito importante também? Que a mediação, ela é baseada em perguntas, em conversas, né? Porque quando a gente conversa sobre um livro, é como se a gente estivesse lendo o livro, né? Então, algo muito importante do caderno é que a gente propõe muitas perguntas, né, a serem feitas, né? Tanto perguntas para identificar questões literárias, narrativas do texto, como perguntas com sensibilidade, né, de respeito àquele público. Então, o educador mediador, ele vai ter acesso a essas perguntas e aí vai fazer suas próprias e as conversas vão acontecer. Muito boas dicas, né, Rê, que você trouxe aqui dos cadernos. Com certeza são ideias práticas, né, que o professor vai entrar em contato com a obra. Aí, às vezes, fica aquela preocupação, que caminho seguir, como é que eu posso explorar essa temática com esse público. E aí, no manual, a gente consegue ver várias propostas que se adequam à realidade ali do público e também do que eles vivem, né? Muito interessante. Então, deixa eu mostrar aqui as capas dos livros que a gente mostrou. Ó, Como é Ser Velho, foi o primeiro que as meninas falaram, mostrando aí a história de uma senhora com a neta, mostrando essa analogia do envelhecimento e da infância, muito boa, eu adoro esse livro. Aqui a gente tem do Eu, Alfonsina, que é um livro contando a história, né, dessa primeira mulher ciclista, e o que me chama a atenção são as cores, né, é bem característico, né, Marília? Dentro ele traz aqui amarelo, laranja, azul. Ele tem uma paleta bem importante na narrativa também, né? Que conta uma história, né, as cores. E o terceiro e último que a gente
gente discutiu, Tão Alto Quanto uma Montanha. Ele tem um formato diferente. Aqui a gente está com os modelos em capa dura, né? Mas a gente sabe que tem todo uma adequação. Uma adequação que tem que ser feita e as capas ficam diferentes, mas segue a mesma linha, né? Obras muito lindas. Meninas, mais alguma curiosidade que a gente possa falar para quem está assistindo a gente sobre os livros que a gente discutiu? Acho que só complementar que a gente traz nessa escolha, nessas 3 obras, são 3 temas diferentes e muito importantes para trabalhar a equidade, né? Então, a gente tem o gênero na Alfonsina, a gente tem o etarismo no Como é Ser Velho e a gente tem as 2 vidas aí de campo e cidade no Tão Alto Quanto uma Montanha. Então, isso é muito rico, né, para trazer. Tem um livro do Ilan Breman que chama Através da Vidraça da Escola, Formando Novos Leitores, que serve não só para novos leitores, crianças que estão aprendendo, mas para os adultos também, que fala: a literatura ordena, articula e dá sentido, possibilitando ao leitor elementos para uma organização interior. Então, é muito dessa conversa de você vivenciar o que o personagem está vivendo e se identificar muito com essa história também, né? Que legal. Para finalizar, então, Rê, que mensagem assim vocês deixariam para esses educadores que estão na linha de frente da educação de jovens e adultos, tentando aí transformar um pouquinho de cada vez a vida de pessoas através da literatura? Ai, maravilha. Eu vou, então, encerrar com uma citação também, que está no caderno do Tão Alto Como a Montanha, da Michelle Petit, que fala assim: os livros lidos são moradas emprestadas, onde é possível se sentir protegido e sonhar com outros futuros, elaborar uma distância, mudar de ponto de vista. Então, fica um convite para os professores lerem esses livros, né? Se debruçarem, se enxergarem nesses livros, né? Porque se eles gostarem, eles serão mediadores incríveis. Com certeza. Que bonito, né? Muito bonito. Então, a Rê começou com Paulo Freire. Eu queria terminar com uma frase do Paulo Freire também, falando sobre como mensagem para os professores de EJA, né? A educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas transformam o mundo. Então, a responsabilidade desse professor de transformar essa pessoa, são essas pessoas que ele está formando que vão transformar o mundo. Que legal, gente. Foi ótima a nossa conversa. Muito obrigada por estarem aqui com a gente em mais uma edição no Multiverso da Leitura. Foi um ótimo bate-papo e com certeza você que é professor sai um pouco mais animado, revigorado e com muita inspiração aí para colocar em prática na sua sala de aula. A gente se vê no próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.